Graça e paz, é com grande prazer que damos continuidade ao projeto Núcleo Luz para o Mundo, leitura orante da Palavra de Deus, da parceria entre a Arquidiocese de Belo Horizonte e SAB, Serviço de Animação Bíblica, em comemoração ao centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte e do cinquentenário do mês da Bíblia. Neste programa, contamos com a presença de José Rafael de Araújo, ex-cursista do curso de Bíblia em Comunidade e tutor dos cursos EAD SAB. E da Elaine, ex-cursistas da primeira turma do curso de Bíblia em Comunidade. E eu, Iracema Farias Leal, religiosa da Pia Sociedade de São Paulo, Irmãs Paulina. Já nos preparando, convido a todos a terem em mãos a sua Bíblia, lembrando que estamos usando a Bíblia, tradução da CNBB, cujo texto é usado em nossas celebrações litúrgicas e em todos os escritos da CNBB. Graça e paz a vocês que são a alegria, a razão deste projeto e nos acompanham através da TV Horizonte, Rádio América e demais meios de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte. Vamos iniciar nossa leitura orante? Dou mais um tempinho para vocês abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Só para recordar, a leitura orante é um dos melhores métodos que a Igreja tem para conhecer, aprofundar e viver a Palavra de Deus. Ela ajuda a conhecer o texto, a gostar dele, a refletir sobre ele e deixar que o Senhor nos fale por esse meio. O valor da experiência com a leitura do orante está no encontro com Deus por meio de sua palavra. É um método que segue o que chamamos de passos. São 5 os passos: a leitura do texto, a meditação, a contemplação, a oração e a ação. Começamos deste momento a oração com a invocação à Santíssima Trindade e com a oração ao Espírito Santo, que nos ilumina e nos guie nesta experiência com Deus por meio da sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O evangelista Mateus descreve o evangelho que leva o seu nome para os cristãos de origem judaica, em forte tensão com os fariseus e os doutores da lei. Depois da destruição de Jerusalém, do templo e da expulsão de seus habitantes pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, só os fariseus e as comunidades cristãs conseguiram sobreviver. É para esses grupos de judeus cristãos que Mateus escreve seu evangelho, provavelmente na diáspora, por volta do ano 87 depois de Cristo, para animar essas comunidades que desde a Palestina seguiam Jesus. Entretanto, os seguidores de Jesus foram expulsos das sinagogas, perdendo a sua identidade social, todos os direitos e os benefícios que a sinagoga proporcionava. Pertencer a ela era como um documento de identidade comparável aos nossos dias. Eles perderam, por exemplo,
uma das tradições religiosas e culturais mais caras aos filhos e filhas de Abraão, ou seja, enterrar seus mortos nos cemitérios judaicos. Essa observância é ainda seguida até os dias de hoje pelos nossos irmãos primeiros na fé monoteísta. Mateus dividiu seu escrito em 5 blocos principais, à semelhança dos 5 primeiros livros bíblicos. O texto dessa leitura orante, Mateus 16, 13 a 20, pertence ao 4º bloco conhecido como Sermão das Parábolas, ou Reino em Parábolas, ou ainda Comunidades do Povo de Deus. Vamos ver as circunstâncias do Evangelho de nossa leitura orante, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois da cena que estamos contemplando. Antes desta passagem, Jesus tinha acabado de alertar seus discípulos. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E depois da cena, ele faz o primeiro anúncio da paixão. Daí a importância da pergunta de Jesus fez a seus discípulos antes da revelação da paixão. E vós, quem dizeis que eu sou? Leitura. O que o texto diz? Acompanhe a leitura em sua Bíblia. É este o momento da leitura, com atenção, sem pressa, observando os personagens, os locais, os diálogos, os assuntos. Se alguma palavra ou cena chamar sua atenção ou lhe tocar o coração, pare um pouco nelas. Quem sabe se não é por aí que Deus vai lhe falar? Sugiro que, quando possível, você faça uma segunda leitura do texto proclamado. A irmã Iracema vai ler para nós o anúncio do Evangelho de Mateus. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Mateus. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou outro profeta. Então disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois da leitura, já podemos chegar a uma síntese do texto, ou seja, responder à primeira pergunta. O que o texto diz? O texto diz que Jesus e seus discípulos encontraram-se na região de Cesareia e Jesus os interroga sobre o que as pessoas pensam dele, obtendo várias respostas. Pedro responde corretamente e Jesus esclarece que esse conhecimento de Pedro veio do Pai e, mudando-lhe o nome, o constituiu alicerce de sua igreja e recomenda a ele e aos outros discípulos que não divulguem ser ele o Cristo. Meditação. O que o texto diz para mim?
Em diálogo com esse texto do Evangelho de Mateus, notamos o local onde Jesus se encontra, suas ações e a presença de outras pessoas ou personagem. Isto nos leva a fazer pergunta ao texto: onde Jesus se encontra e a quem ele se dirige? Que ações são praticadas por Jesus e que recomendações faz sobre a sua pessoa? Este é o momento de responder à pergunta: o que o texto quer dizer para você hoje, aqui e agora? Jesus nos interpela principalmente sobre a nossa atitude diante dele. Convido você que participa dessa leitura orante a responder algumas perguntas que, quem sabe, ajudarão em sua meditação. Você notou que quando Jesus tem uma revelação a fazer aos seus discípulos, ele se afasta reservadamente com eles? Você notou que os discípulos têm respostas na ponta da língua? Jesus seria João Batista, Elias, Jeremias, um profeta, tudo gente das Escrituras. Observou que depois da confissão de fé de Pedro, Jesus muda o seu nome de Simão para Pedro, ou seja, pedra. Na Bíblia, sempre que há uma mudança de nome por parte de Deus, essa mudança vem acompanhada de uma missão a ser desempenhada. Ao final desse encontro de Jesus com os discípulos, Jesus recomenda que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Não é estranho? Colocando-se pela imaginação dentro da cena deste diálogo, o que vocês respondem a Jesus? Elaine, depois do dialogar com o texto que lemos, observando tudo o que acontece na cena, o que você gostaria de participar conosco? Para mim, esse texto me fala bem profundo no meu coração. Porque quando Jesus pergunta, né, para os apóstolos, para vocês, quem eu sou? Pedro responde corretamente. E quando Pedro responde corretamente, Jesus fala para ele, né, claramente, que essa resposta dele não veio do conhecimento dele. Não veio do conhecimento dele das Escrituras, não veio do conhecimento dele humano, de sangue, mas veio do conhecimento do alto, veio conhecimento de Deus, veio do Espírito Santo que o iluminou, que é o Messias. E Jesus faz um elogio para Pedro, faz um elogio, fica satisfeito com ele nessa hora. Então, quando hoje eu coloco essa leitura na minha vida pessoal, eu penso assim, que se Jesus hoje me perguntasse, me chamasse pelo nome, como ele chamou Pedro, Elaine, para você, quem eu sou? Talvez eu responderia pelo conhecimento que eu tenho, né, das Escrituras. Talvez eu responderia porque Pedro respondeu e ele ficou satisfeito e elogiou Pedro. Mas no fundo do meu coração, eu sinto que eu responderia sinceramente: Tu és o Deus, Tu és o Messias, Tu és tudo para mim na minha vida. E todo o meu segmento, toda a minha vida, toda a minha prioridade és Tu, Jesus. Essa seria a minha resposta para ele, se ele se dirigisse diretamente a mim. E gostaria muito que ele me elogiasse e ficasse satisfeito comigo nessa minha resposta. E você, irmã Iracema, do seu diálogo com o texto, o que gostaria de partilhar conosco? Eu vejo que Jesus, ele interroga diretamente aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Ele não espera, né, uma resposta de doutrinas, resposta teológica, mas de relação com sua vida e sobre a confiança que tinham nele. O texto me diz que essa pergunta deve ter ressonância em nosso interior. Sim,
Quem é Jesus? É uma pergunta que nós cristãos devemos fazer e refazer ao longo dos dias, sem fazer dele projeções de nossos desejos e acolher o conhecimento dele por Deus mesmo, contemplando o Evangelho, escutando o Espírito Santo. Jesus, ele muda o nome de Simão para Pedro, pedra, e o constitui alicerce de sua igreja. O texto ainda me diz que, por menores que sejamos, somos transformados em pedras vivas, com um lugar de uma missão na igreja. E diante da realidade atual, quem nos indica a direção a seguir corajosamente é o Papa Francisco, quando ele diz: prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. O texto me diz que Jesus é o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo, Deus com o Pai, Senhor da nossa vida. Precisamos, como Pedro, ter um encontro pessoal com Cristo. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? Depois que você leu e releu o texto, meditou sobre ele, chegamos ao passo da contemplação. Momento muito rico na leitura orante, que é o encontro profundo com o Senhor. Contemplação é deixar-se iluminar pela palavra de Deus numa atitude de escuta, silenciando a mente e o coração e dispondo o nosso interior para ouvir o que Deus tem a nos falar. E para ouvi-lo é necessário fazer silêncio interior. Coloque-se numa posição cômoda, em concentração. Possivelmente feche os olhos, imaginando as cenas, os personagens, a paisagem. Coloque-se no meio deles e transportando para estar presente em Cesareia de Filipe, junto com Jesus e os seus discípulos. Durante a meditação, você observou a doçura do olhar de Deus, conversou com ele e com seus discípulos, até ouviu Jesus perguntar quem era ele para você. Agora, desfrute deste momento íntimo, em atitude de escuta, somente você e ele. Escute o que ele tem a dizer-lhe sobre tudo o que aconteceu em sua leitura orante. Ele pode falar-lhe agora ou mais tarde, ou a qualquer hora. Sinta como seu coração responde à mensagem de Jesus. Nós estamos diante desse texto, tão rico, onde Jesus faz essa pergunta, não só para Pedro, mas para os discípulos. Quem diz, que eu sou? E uma pergunta que nós também já nos fizemos e nos fazemos. E é importante ter essa resposta, porque a resposta a essa pergunta vai, de fato, nos colocar numa atitude de proximidade com Ele, dessa relação com Ele como Filho de Deus, que também nos quer seus filhos e filhas. Vamos agora ao próximo passo. Oração.
O que o texto me leva a falar com Deus? A oração é a resposta à palavra lida, meditada, contemplada e agora rezada para ser vivida. Devolvemos a Deus, em forma de oração, o que vivenciamos na leitura, na meditação e na contemplação. Quem sabe uma oração de louvor, de ação de graças, de súplica, de pedido de perdão, de indignação ou mesmo de lamento. A oração deve brotar também do momento histórico e pessoal que estivermos vivendo. Senhor Jesus, eu vos peço nesta oração que o Espírito Santo me ilumine a responder corretamente de todo o meu coração à pergunta: e para você, Elaine, quem sou eu? Senhor, venho pedir sua ajuda para caminhar na vida superando os desafios e as inevitáveis resistências na vivência do seguimento do Evangelho. Senhor, atende às minhas súplicas em favor dos governantes e chefes das nações, para que estejam efetivamente comprometidos com a vida em todas as dimensões. Senhor, que eu não seja uma pedra de tropeço, mas uma pedra sempre disponível para a minha comunidade em seus mais diversos organismos e pastorais. Senhor, que eu seja fiel à sua palavra, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos tropeços, das quedas, que eu continue fiel até o fim à sua palavra. Senhor, que possamos escutar sempre a sua pergunta: quem diz você que eu sou? Para que, através da nossa resposta, possamos comunicar a sua pessoa e a sua missão ao mundo. Convido você, querido participante, para também fazer a sua oração. Damos um tempinho em silêncio para você. Agora vamos ao quinto e último passo da nossa leitura orante. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver? Este passo é iluminado pela recomendação de Jesus em Mateus: quem ouve a minha palavra e a põe em prática. Quer dizer, você acabou de ler, de ouvir a palavra, meditou sobre a palavra, ouviu a mensagem de Deus a respeito da palavra. E agora? Agora é pôr em prática, é o momento de transformar em ação concreta o que oramos hoje. Transformar em ação as palavras que dissemos e que ouvimos. É o momento de assumir um compromisso concreto, propondo-se a uma prática de uma ação, por menor que seja, a partir da leitura do texto que fizemos. Então, no íntimo do seu coração, o que você vai praticar depois da escuta da palavra de Deus nessa leitura orante de hoje? Diante desta palavra, o meu compromisso, eu quero que o meu compromisso seja direto com o Senhor Jesus. Que eu consiga levar as pessoas a sua imagem, a sua palavra, e que essas palavras consigam transformar a vida das pessoas com as quais eu convivo e com as quais na minha comunidade, na minha família. Então esse é o meu compromisso, de ser fiel à sua palavra, de levar essa palavra às pessoas que estão ao meu lado. O meu compromisso diante dessa palavra é não deixar que os ritos e fórmulas religiosas, que muitas vezes a gente se prende, sobre elas, desfigure a verdadeira face de Jesus para mim.
assumir o compromisso de não projetar em Jesus meus desejos, minhas aspirações, meus interesses e limitações, sem dar-me conta que assim o diminuo e o desfiguro. Amigo participante, faça também o seu propósito de uma ação concreta. Vamos dar um tempinho de silêncio para você. Nós, retomando esta leitura em casa, né, você que está nos acompanhando, nos dando a alegria da sua presença, da sua participação, podemos estar vendo o compromisso que cada um, nós ouvimos, né, agora Rafael, né, da Elaine, o compromisso assumido à luz dessa palavra, você também vai fazendo o seu compromisso em casa. Podemos trazer mais concretamente, né, Rafael? Qual o compromisso que de fato podemos estar assumindo em casa? Isso. Eu gostaria de retomar o último versículo do nosso texto. Em seguida, Jesus recomendou aos discípulos que não dissessem a ninguém o que ele era, o Cristo. Maracema, Elaine, quantas vezes a gente se depara com os estragos que acontecem na nossa vida quando nos é confiado algum segredo, a pessoa vem com toda a sua confiança na gente, nos conta algo íntimo, pessoal e pede que a gente não partilhe aquilo. Mas a nossa índole, certo momento, se vê como que uma necessidade de estarmos falando aquilo. E depois de feito o estrago, infelizmente, o conserto é muito difícil. Eu acho que isso aqui a gente pode retirar desse último versículo, como muitas outras conclusões nós tiramos de todo o texto evangélico. Você acha, Elaine? Eu voltaria aqui, justamente depois disso que o Rafael falou, eu voltaria ao versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Apesar dele ter falado para eles não falarem quem é o Cristo, isso que o Rafael falou é muito importante também, né? Muitas vezes a gente guardar a nossa palavra, mas Jesus deu um voto de confiança para Pedro. E um voto de confiança muito grande. E esse voto de confiança ele dá a gente também agora. E nesse momento agora, que ele dá esse voto de confiança, nós nos tornamos responsáveis por anunciar no tempo de hoje, né? Naquele contexto, ele pediu para que eles não dissessem. Mas no nosso contexto hoje, essa confiança que ele deu a Pedro, ele dá a nós, para que nós o levemos e mostremos para todos que ele é o Cristo. Então, é muito importante esses dois versículos, né? Isso que Rafael falou, né, Rafael? Eu achei. Eu gostaria também de partilhar uma outra, que a resposta de Pedro foi uma resposta iluminada pelos céus, pelo Pai. Mas muitas vezes, nas nossas comunidades, nos nossos encontros de formação, a gente encontra respostas diversas segundo a doutrina e segundo a teologia. Mas a resposta mais importante e mais agradável a Jesus, a Deus, é o testemunho daquilo que nós praticamos com os nossos irmãos e irmãs menos favorecidos, largados às margens da sociedade. Olha o que nós estamos vendo hoje nas cidades. A quantidade de moradores de rua são aqueles que optaram por viver na rua. Mas um número mais assustador das pessoas que, não tendo mais onde morar, não tiveram condição de manter sua casa, se tornaram
em situação de rua. A gente vê o sofrimento, a falta de alimento, a falta de agasalho nesses dias frios. Então, não são respostas teológicas, não são respostas doutrinais. É claro que a doutrina e a teologia vai embasar e justificar a nossa prática. Mas vamos, sim, com o nosso testemunho de ação e prática, onde corra muito o direito, a justiça e a paz, como nos alertou o profeta Amós. Também eu acho que esse texto hoje, ele deveria ser lido mais nas nossas comunidades, dentro das nossas paróquias, nas nossas pastorais, porque essa chave, né, do reino dos céus, que Jesus deixou para Pedro, ele deixou para nós dentro das nossas comunidades também. E isso tudo que nós falamos, que o Rafael, a irmã Aracema está falando aqui agora, isso deve ser falado nas nossas pastorais também. Não é para que só nós que estamos aqui na leitura orante, ou vocês que estão assistindo além de casa, a nossa leitura orante, não é só para nós. É para todos que são do reino. Nós todos somos do reino, nós todos temos que anunciar o reino. Então, esse texto ele tem que ser bastante lido nas nossas comunidades, nas nossas pastorais. E ter que ser colocado em prática mesmo. Não é só ler, né? E ser colocado em prática na nossa vida na comunidade também. É um texto muito importante para a gente. Por isso que é importante a pergunta de Jesus e a resposta de Pedro. A pergunta é, né? Quem dizes que eu sou? E dizer quem é Jesus, como bem disse, né, o Rafael, é dizer com a nossa própria vida. Né? E Pedro disse, né, disse com a vida, com aquilo que ele trazia, né, do coração, porque foi inspirado, né, o próprio Deus, o próprio Espírito, né, que fala, né, para dizer de fato que ele é o Filho de Deus. E é muito importante também quando Jesus diz, tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Então aqui também eu vejo o quanto é importante nós termos esta clareza, essa consciência de que somos igreja. Nós somos igreja, né? Nós somos a igreja de Cristo hoje a caminho, a igreja em saída, né? Tão querida e tão desejada e proclamada pelo Papa Francisco. Nossa fé cristã é a mesma de Pedro e de Paulo. Seguir e agir como Jesus de Nazaré precisa ser nossa maneira de viver e testemunhar o Evangelho a todas e todos. Celebramos no próximo domingo a memória dos apóstolos Pedro e Paulo, pedras e colunas fundamentais da nossa igreja, escolhidos por Deus não segundo as nossas avaliações sobre eles, pois Pedro, um homem medroso que negou Jesus, e Paulo, que perseguia os primeiros cristãos. Esses dois personagens, Simão e Saulo, passaram por profunda transformação a partir do encontro com a pessoa de Jesus. Foi um processo lento até redescobrirem uma nova identidade, que agora se expressa em novos nomes, Pedro e Paulo. Chegamos ao fim da nossa leitura orante. Configurados com Jesus, ouçamos dizer, como conclusão deste encontro orante, o que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Agradecemos a sua presença nessa leitura orante, agradecemos à Arquidiocese de Belo Horizonte, na pessoa de Dom Valmor, e a toda a equipe da Rede Catedral de Comunicação e demais meios de comunicação social. Na próxima semana, contamos na terça-feira, no mesmo horário, às 20 horas, com a sua presença. E continuaremos a leitura orante sobre o Evangelho do domingo seguinte. Fique agora com a canção Quem Será Contra Nós, também conhecida como Quem Nos Separará. Essa canção é inspirada em Romanos 8:35 do Inário da CNBB. E até a próxima terça-feira, nós aguardamos você aqui na TV Horizonte, na Rádio América.